O Internacional empilhou chances contra a equipe do Red Bull Bragantino, mas ainda assim não conseguiu vencer a partida e interrompeu a sequência de 4 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro. Em uma partida onde novamente desfilou o seu novo padrão de jogar e que teve algumas situações que serão importantes para o futuro do time. Ener Valencia desencantou. Depois de 11 jogos sem marcar com a camisa do Inter, o atacante equatoriano marcou o gol que deu empate ao Colorado. Tudo sobre o resultado em Bragança Paulista, que fecha uma sequência positiva no estado de São Paulo, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos repercutir um empate colorado, 2-2 contra o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abichedi. Um empate que poderia ser uma vitória. O Inter jogou para vencer o Red Bull Bragantino. O Inter jogou melhor do que o Red Bull Bragantino, mas não conseguiu. E muitas vezes, é verdade, parou no goleiro Cleiton, que fez das partidas mais inspiradas que eu já vi deste goleiro que particularmente tem as suas limitações. O time do Inter começou já em cima desde o primeiro minuto. Wesley pega uma bola no campo de ataque, acha o Borré, que bate buscando o ângulo, obrigando o Cleiton a fazer uma grande defesa. O Inter criou outras oportunidades com o Alan Patrick, com o Borré, que está em excelente forma, participando das jogadas, tabelando e agora batendo a gol, criando chances. E em uma dessas jogadas veio o gol. Um cruzamento do Bernabei, que foi melhor jogador do Internacional em campo. Aliás, o Bernabei vem sendo o melhor jogador do Internacional nos últimos jogos. O Bernabei faz o overlapping, vai na linha de fundo, uma jogada que está sendo mortal no ataque do Internacional. O Bernabei faz o overlapping, vai na linha de fundo, cruza e o Borré de cabeça abre o placar, sacramentando esta que é uma ótima fase do atacante colombiano. São 5 gols em 7 jogos, nos últimos 7 jogos, com a camisa do Internacional, um jogador que está tendo protagonismo fora de campo e protagonismo dentro de campo também, marcando o gol que abriu o placar para o Internacional. E a grande verdade é que o Inter poderia ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo, porque empilhou chances para fazer isso com o Wesley, com o Thiago Maia, que de fora da área quase marcou um golaço, com o Gabriel Carvalho, que pelo lado esquerdo invadiu a área e obrigou o Cleiton a fazer uma grande defesa. O Inter ainda no primeiro tempo teve um gol anulado em uma jogada de escanteio, onde o Gabriel Carvalho estava aí sim impedido naquele lance, mas o Inter criou. E o Inter era o dono das ações contra o Red Bull Bragantino. Mas, em um lance esporádico, em um momento onde o Red Bull Bragantino tentava exercer uma pressão no Internacional, fazendo algumas alterações táticas, veio a única finalização do Bragantino no primeiro tempo. E veio o gol. O Sacha recupera uma bola, ele toca pro John, que dribla o Igor Gomes, que àquela altura já havia entrado na vaga do Rogel, e não entrou bem o Igor Gomes, talvez tenha sido a individualidade mais abaixo do time do Internacional. Ele dribla o Igor Gomes, fuzila o Rocher e empata o jogo, colocando 1-1, que não era justo pelo que as equipes estavam apresentando. O primeiro tempo foi bem mais do Internacional, mas o Bragantino conseguiu o gol de empate naquele momento. Na segunda etapa, o Inter continuou criando e empilhando chances. E aí, assim, teve um chute do Alan Patrick de fora da área, teve um do Borré de fora da área, todos com grandes defesas do goleiro Cleiton. O Roger mexe no time, ele coloca o Wanderson na vaga do Gabriel Carvalho, e o Wanderson quase faz um gol também, um chute forte, rasteiro, obrigando o Cleiton a fazer uma boa defesa. Mas naquele momento, o Inter, tentando vencer a partida, abre espaços no seu setor defensivo e cede algumas oportunidades para o Red Bull Bragantino, que também desperdiça suas chances. O Vitinho tem uma cabeçada livre de frente pro gol, que perde um gol inacreditável,
mas em um dos lances o Bragantino conseguiu fazer o segundo gol. O próprio Vitinho limpa e chuta, fuzilando também o goleiro Rocher, não dando chances para o goleiro do Internacional, fazendo 2-1, que eu não digo que era injusto naquele momento. O Inter era melhor do que o Red Bull Bragantino, mas o Inter cedeu espaços defensivos para tentar atacar. E em um desses espaços, o jogo ficou franco demais, lá e cá, o Bragantino fez o 2-1. Mas a derrota veio a resposta veio rápida, porque logo na sequência, de novo com o Bernabei, uma descida pelo lado esquerdo, ele cruza, o Gustavo Prado ganha uma dividida e a bola sobra para Ener Valencia, que havia acabado de entrar. O Ener Valencia fuzila, pega de primeira um chutaço para empatar o jogo e tirar dele a seca. 11 jogos sem marcar do Ener Valencia. Talvez a melhor notícia do empate do Internacional tenha sido o gol de Ener Valencia, que tira de si a zica, que tira de si essa pecha de má fase, para que ele possa, quem sabe, voltar a ser o grande atacante que foi no Internacional em determinado momento. O Inter empata e cria para virar, com o Bruno Henrique, com o próprio Ener Valencia, com o Gustavo Prado, que recebe uma jogadaça do Alan Patrick, que cresceu demais na reta final do jogo, e chuta de chapa, a bola passa tirando tinta da trave do goleiro Clayton. A gente pode falar de pelo menos 7 ou 8 oportunidades do Internacional ao longo da partida. E oportunidades claras que acabaram não virando gol. E o resultado acabou ficando no empate em 2-2. O Inter merecia ter vencido este confronto. Não venceu. Mas o saldo do Estado Paulista ele é positivo. O Inter de 6 pontos disputados conquista 4. O Inter dos últimos 7 jogos tem 5 vitórias e 2 empates. A gente está falando de 17 pontos conquistados em 21 disputados. É um aproveitamento muito bom de um time que está em uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. É claro que a expectativa estava em cima de uma vitória que colocaria o Inter no G6 da competição, com possibilidade de chegar ao G4 da competição, mas o empate ele acabou existindo, o Inter jogou melhor, mas acabou não conseguindo vencer. A melhor notícia talvez tenha sido Ener Valencia, mas que ficou um gostinho de que podia ter ganhado, isso com certeza ficou. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!